O papo de hoje é sobre a plataforma de blogging Medium, mas não é um manual, não vou falar aqui, não vou explicar como ele funciona, também não vou explicar muito a parte de autor. O meu objetivo é outro, o meu objetivo é ensinar as pessoas a tirarem proveito, a lerem com mais qualidade utilizando esse serviço. Então, se você está procurando um manual ou se você está procurando dicas para ter seus artigos aparecendo mais, não é nesse vídeo que você vai encontrar isso. Eu até vou falar um pouquinho sobre a parte de autores, mas vai ser muito rápido. Para quem já ouviu uma gravação que eu fiz sobre o Twitter, vai ser mais ou menos parecido. Se você quer ouvir, se não ouviu ainda, lá eu falo sobre como transformar o Twitter aí numa boa ferramenta para leitura, para acompanhar conteúdo ao vivo, notícias, enfim. Você vai encontrar o link aí nas anotações do vídeo. Mas antes de continuar, eu quero explicar aqui como é que eu enxergo as redes sociais. Eu vejo dois grandes grupos. Em um grupo eu coloco aí Facebook, LinkedIn, talvez o Google Plus também, que são redes mais voltadas para conexão entre pessoas. Então você tem contatos, tem amigos, familiares, comunicação de contato entre pessoas. No LinkedIn profissional, no Facebook mais tudo, né? Você tem aí amigos, parentes e todo mundo. Outro grupo é o grupo que eu considero como um grupo de leitura, de acesso a conteúdo. Claramente eu coloco o Twitter nesse grupo, não é uma rede que eu vejo como uma rede de comunicação com pessoas que você conhece. Pode até acontecer, mas não é isso que eu vejo como uma rede para consulta, para consumo de conteúdo, como eu vejo também o Tumblr e vejo também o Medium. O Medium eu coloco nesse grupo. Eu também coloco nesse grupo o Google Plus, acho que ele tem um pé de cada lado. O Facebook talvez também, mas eu não sei se muita gente foca na leitura no Facebook. Acho que as pessoas focam mais na fofoca mesmo, né? De ver o que o outro está fazendo, o que o outro está publicando. Não sei se tem muita leitura de jornais e revistas. Bom, mas de qualquer forma é assim que eu classifico. Então uma parte que é uma parte de conexão, de contatos, e a outra parte que é uma parte de consumo de conteúdo, e o Medium está nesse segundo grupo. Mas afinal, o Medium é uma rede social ou uma plataforma para você blogar e ler conteúdo de blogueiros? Bom, ele é os dois, ele funciona como os dois. Quem está acostumado aí com blogs tradicionais, tem ali os posts, né, todos cronológicos, você vai colocando um em cima do outro, um mais recente no topo. Quem lê assim, também vai lendo cronologicamente, volta no tempo, ou então faz uma busca ali. E tem duas formas de divulgar isso, quem escreve o blog, quem produz esse conteúdo. Pode tanto estar no blog, então a pessoa acompanha o blog, ela vai ver, acessa lá o endereço e vê esse conteúdo, ou a pessoa divulga isso, o blogueiro divulga isso nas redes sociais, e aí você seguindo as redes sociais, por exemplo, o Twitter, o Facebook e tal, você clica lá e chega no blog da pessoa. O Medium, ele tem isso, ele tem esse lado de blog também, mas ele mistura isso com redes sociais. Então, por exemplo, digamos que você me segue no Facebook, toda vez que eu posto ali, que eu coloco alguma publicação no Facebook, e eu e todo mundo que você segue, todo mundo que você é amigo, você vai ver esse conteúdo lá na sua linha do tempo. A mesma coisa acontece com o Medium. Só que em vez de ser um postzinho ali pequeno, alguma coisa que eu coloquei, uma foto, alguma coisa assim, até pode ser isso, mas não é o meu foco. Então, em vez de ser isso que tem lá no Facebook, que você está seguindo e vendo o que todo mundo está colocando, você vai ver um artigo dentro da sua linha do tempo. Não é o único, o Tumblr também funciona assim, só que eu acho que o Medium é muito mais sofisticado, é muito mais bonito, tem uma qualidade muito melhor. E os textos, os artigos do Medium têm uma qualidade muito maior que a qualidade geral do Tumblr. Não me pergunte por quê, não sei por quê, mas é um fato. Os textos, os artigos que estão lá são muito mais interessantes. Mas apesar dele ser um misto aí de blog e rede social, ele tem limitações na parte de blog, digamos assim. Ele não é ali, não tem aquela página padrão de um blog, onde você tem, por exemplo, a lateral, que você pode botar widgets ali do Instagram, do Twitter, do próprio Facebook, a caixinha, outros comentários, né, outras coisas que você coloca ali do lado, informações adicionais. Isso não existe. Ele tem muito mais, é muito mais parecido com uma rede social. Então você tem nele, na verdade, uma página de perfil, você tem ali as publicações que você fez e tem também alguns links para interagir com publicações e conteúdos que você trabalhou dentro do próprio Medium. Entender isso é importante porque vai te ajudar no momento aí da leitura, da coleta de artigos para ler. A gente já vai chegar lá. Bom, o Medium foi criado pelo Evan Williams. Ele é também
curiosamente, o criador do Blogger, que foi comprado aí pelo Google. Olha a história desse cara, que interessante. Ele foi pro Google e aí depois ele saiu do Google e fundou com o Jack Dorsey e com o Biz Stone uma rede social chamada Twitter. Um pouco da história dele aí antes, né, de vender o Blogger e também depois que saiu do Twitter, você vai encontrar num livro chamado Um Passarinho Me Contou. Tem um link aí para ele nas anotações do vídeo e lá também tem um pouquinho de história de bastidores. É bem interessante entender como é que foi essa coisa de evolução para o Medium e como era a tecnologia da época do Blogger, o que ele queria fazer naquela época, o que ele faz hoje com o Medium, que é uma plataforma bem mais sofisticada. Então, se você é do tipo que gosta aí dessas histórias de bastidores, dá uma olhada aí nas anotações do vídeo que você vai encontrar o link para o livro. Bom, vamos lá. A proposta dele é bem parecida com a proposta do Tumblr, conforme eu mencionei. Então, lá no Tumblr também existe um blog, você pode ter seu blog e você tem o lado social, né? Você vê os outros blogs que te seguem e o mesmo acontece com o seu blog. Quem te segue vai ver toda vez que você publicar alguma coisa, vai ver essa publicação. Então, nesse aspecto, os dois são muito parecidos. Mas o Medium é bem mais sofisticado. Por exemplo, você pode aí comentar, marcar com aquela canetinha, né? Sublinhar, não é sublinhar, é marcar mesmo, aquelas canetinhas como se fosse um marca-texto, parte de um texto. Essa parte você pode botar um comentário, você pode compartilhar só essa parte, digamos, via Twitter. Se você usa um Kindle para ler livros, é mais ou menos parecido, aquelas marcações que você faz e o tipo de compartilhamento. É claro, você pode também comentar e compartilhar o texto todo. Então, você pode descer lá na base do texto e fazer um comentário igual você faz num blog tradicional. Mas esse ponto das marcações é bem interessante, porque você pode citar exatamente aquela parte. Você está lendo um texto, então primeiro você marca esse texto, essa marcação fica guardada. Lembra que eu falei que você tem ali no seu perfil alguns filtros para interação? Então, essas interações, essas marcações que você faz ficam guardadas, então você pode buscar elas no futuro. Mas se você quiser comentar, fazer uma resposta ali para o autor ou perguntar alguma coisa para ele, você marca e faz o comentário, faz essa pergunta para o autor especificamente sobre aquele tópico, aquela parte do texto. Então isso é bem interessante, tanto do ponto de vista de quem escreve. Por exemplo, eu escrevo e vejo marcações nos meus textos, vejo perguntas e comentários, quanto do ponto de vista de quem está lendo, que é o foco desse vídeo hoje. Mas mesmo se você não gosta ou não quer comentar ou não quer sublinhar nada, como eu disse, os textos do Medium são muito bons. O segredo é você encontrar os textos e os assuntos que te interessam para que esses textos apareçam na sua linha do tempo e aí quando você entrar, você vai ver justamente os temas que são interessantes para você. É mais ou menos o que eu disse lá na história do Twitter, no podcast que eu gravei sobre o Twitter. E volta aqui ao começo desse episódio, dessa explicação. Se você divide as redes sociais naquele esquema de contatos e consumo, você consegue entender por que não é interessante você seguir todo mundo no Medium, como não é interessante você seguir todo mundo no Twitter. E todo mundo que eu tô falando aqui são seus contatos, são seus amigos. Então a minha recomendação é justamente que você faça o inverso. Não siga nenhum dos seus amigos, não siga nenhum dos seus contatos, a não ser que algo que eles estão dizendo seja interessante para você. Então, por exemplo, eu gosto de falar sobre tecnologia e viagens. Esses são meus artigos. Comumente eu escrevo sobre esses dois temas, eventualmente vou escrever sobre outra coisa, mas comumente sobre esses dois temas. Se esses temas te interessam e se a minha forma de escrever te interessa, aí vale a pena você me seguir e acompanhar os textos. Se o assunto não te interessa ou se a forma como eu escrevo você não gosta, não vale a pena você seguir, porque vai ser ruim para você. Você vai começar a ver uma série de conteúdos que não é interessante e aí você vai largar o Medium de lado, como você largaria o Twitter e outras redes de consumo de conteúdo. E como montar esse portfólio? Bom, tem duas formas. Primeira forma, você pode conhecer alguém já de algum outro lugar, conhecer alguma publicação, ver o link aí para o Medium da pessoa, acessar isso de alguma forma, algum amigo de comentar. E a outra forma é filtrando, é buscando conteúdo que pessoas ou instituições ou jornais, revistas que você gosta publicam no Medium. Então você pode fazer uma busca e procurar aqueles temas que te interessam, como via etiquetas. Todo mundo que publica coisa no Medium coloca etiquetas. Então, se você é um autor, coloque etiquetas interessantes relacionadas com seu texto, porque é assim que você vai ser encontrado. E você que está lendo, procure as etiquetas, selecione etiquetas de temas que te interessam, clique nelas e siga essas etiquetas, porque todos os autores
que colocaram essa etiqueta vão aparecer para você. E aí entra a mesma dica que eu já dei lá no assunto sobre Twitter, sobre Flipboard, ou seja, não se afobe, vá seguindo, experimente, leia, gostou, mantenha aquela pessoa, mantenha aquela etiqueta, não tá legal, não tá gostando, não tenha nenhum estresse, pare de seguir, não é uma rede social para você fazer amigos, é uma rede social para você ler conteúdo interessante. Então é um trabalho de garimpagem mesmo, você vai ter que garimpar e procurar essas informações. O bacana é que a busca funciona muito bem, tanto para mostrar páginas, né, blogs de empresas e pessoas, quanto para mostrar essas etiquetas, que são os temas, os macro temas. Então, seguindo eles, você vai garimpando e vai trabalhando nisso. Não gostou? Para de seguir. Gostou? Segue. E aí vão vir até mais outras sugestões. Outra coisa bacana é que às vezes tem um autor dentro daquelas etiquetas, e aí você pode entrar na página daquele autor, no perfil daquele autor, dar uma olhada. Se tem alguma coisa ali, muita coisa que te interessa, segue o autor também, porque aí você vai ver outros assuntos que ele está escrevendo, outros textos dele. Então hoje eu já tenho um conjunto bacana de etiquetas, um conjunto interessante de pessoas e empresas, instituições que eu sigo, mas sempre que um novo assunto, que eu estou lendo um livro, que algum assunto me chama a atenção, eu faço uma busca no Medium e procuro por aquele assunto e acesso e sigo aquela etiqueta. Se existir, às vezes não existe. Ou procuro pessoas que apareceram na busca, que estão falando sobre aquele tema, dou uma olhada no perfil, nos artigos que eles escrevem e sigo para fazer o teste. Então é um organismo vivo. Eu já tenho uma base legal e vou crescendo, vou colocando mais conteúdo. Também tem que ter esse limitador aí, que vai chegar uma hora que vai ter tanto texto que você não vai conseguir ler tudo isso. Uma dica que o Medium sempre coloca no topo dos textos é a quantidade média de minutos que você vai levar para ler aquele texto. Então você pode ter uma noção aí mais ou menos de quanto tempo você vai gastar lendo aquele artigo. E existem aí outros pequenos truques para você usar o Medium, como por exemplo, você pode guardar um artigo para ler depois. Enfim, acompanhe aqui o canal, acompanhe meu blog vladcampus.com. Eu estou sempre publicando essas pequenas dicas rápidas de serviços, de aplicativos, para você ter uma noção de tudo que você pode fazer. Por enquanto, esse vídeo é mais para mostrar, é mais para falar sobre a característica geral do Medium e como você pode tirar proveito de tudo isso. Ele tem também aplicativos aí para o Android e para o iOS. Então, vale a pena instalar. Você está ali com o seu celular, está ali com o seu tablet. Lá você pode fazer os mesmos procedimentos. Se você não tem uma conta, é a coisa mais simples do mundo criar uma conta no Medium. Basta que você já tenha aí uma conta no Twitter, no Facebook ou no Google+. Qualquer uma dessas 3 redes, você vai entrar no site, lá no medium.com, e aí você vai escolher uma dessas 3 redes, clicar e fazer o processo de conexão normal, como você faria com qualquer outro serviço, usando uma rede social. Se você não tem nenhuma das 3 redes ou prefere se conectar aí via e-mail, também existe essa opção. Então é isso, acesse o Medium, experimente, faça aí suas pesquisas de texto, o que você gosta, quais assuntos você gosta, escolha o que você gosta e vá filtrando, vá fazendo esse trabalho aí de garimpar esse conteúdo para você ter acesso a um conteúdo de qualidade. Ouça também o meu episódio sobre o Flipboard e o episódio sobre o Twitter, é mais ou menos a mesma coisa, você pode inclusive usar dicas de um e de outro. E para aprender mais detalhes sobre o aplicativo, acompanhe o canal youtube.com/vladcampus. Eu estou sempre publicando coisas e dicas interessantes de aplicativos e serviços. Se você gostou, compartilhe com os amigos ou clique aí no like. E antes de encerrar, eu lembro que eu estou lá no Patreon, patreon.com/vladcampus. Um grande abraço e até o próximo.